Ninguém fica jogando na cara dela que ela é uma humana imunda, podre e burra. Só que é isso que ela pensa dela mesma. Por exemplo, peguei várias partes aqui pra mostrar pra vocês. Me dá raiva. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Esse momento finalmente chegou. Vamos falar de ACOTAR nesse canal. Bom, quem acompanha o canal sabe que o primeiro livro da série de MS que eu li foi Casa de Terra e Sangue, e tem resenha inclusive no canal, e eu não gostei muito. Eu achei muito cansativo aquele livro. Depois eu li Trono de Vidro, eu falei sobre ele num vídeo de leituras, tá aqui no card, e eu não senti necessidade de fazer uma resenha só pra Trono de Vidro, porque, sabe, não fede nem cheira pra mim Trono de Vidro, o primeiro livro pelo menos, então eu não sentia necessidade de falar sobre ele, eu não tinha o que falar sobre ele. Tudo que eu queria falar sobre ele eu falei naquele vídeo de leitura. Mas ACOTAR tem muita coisa pra falar. Até agora eu não dei uma nota pra esse livro porque eu não consigo. Ele é um... Ai, gente, ele é confuso pra você dar nota. Não deu. Eu vou falar rapidinho pra quem não conhece ACOTAR, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar e sabe sobre o que é. É uma releitura da Bela e a Fera. Nesse mundo, né, existe os mortais e existe os feéricos. Dividido entre uma muralha, os feéricos não vão no mundo dos mortais, os mortais não vão no mundo dos feéricos. E a Feyre, ela é uma mortal, ela tem 2 irmãs e um pai. A mãe dela morreu e eles moram na pobreza. Eles eram muito ricos, só que eles perderam tudo. Eles moram na pobreza há 8 anos. Isso é um fato muito importante de falar. E a Feyre, como Katniss Everdeen já fez uma vez na vida, no quesito de caçar pra família, né? A Feyre tomou as rédeas da família porque o pai é manco e simplesmente tem preguiça de fazer tudo. E as 2 irmãs delas, que é a Nesta e a Elaine, simplesmente são as bocó que não faz nada, elas são insuportáveis, elas só querem gastar dinheiro que não tem, só querem pensar em vestido e roupa, sendo que elas não têm o que comer. Eu não sei porque elas são assim. E a Feyre é a única sensata da família. Um dia ela está lá caçando e ela mata um lobo. Um lobo é uma coisa maneira de você, né, matar, porque você tem a pele pra vender e tal. Na noite chega um feérico lá. Os feéricos são tipo metamorfos, pelo menos estes são metamorfos. E fala assim: você matou um dos nossos, que é o lobo que ela matou. Por isso você tem que morrer, ou você vai ser levada pra Terra Feérica, pra minha corte lá. Como castigo, você vai viver lá. Como escrava? Não, você só tem que viver lá. Ok. E ela não quer morrer, óbvio, então ela vai pra lá e vive com o Tamlin, na corte primaveril. O lugar lá das fadas é dividido em várias cortes. Primaveril, outonal, blelé, na noite. O Tamlin e todo o pessoal da corte primaveril, eles estão sobre uma maldição. Eles têm, tipo, uma máscara no rosto, que seria a parte da fera. E ele é super grosseiro e tal, igual a Fera é, e basicamente isso, ela tem que viver lá sem fazer nada. O livro, ele é bem mais escrito do que Trono de Vidro e pior escrito do que Casa de Terra e Sangue. Eu acho muito legal como dá pra ver a evolução da escrita da autora. A escrita desse livro é cativante. Não vou dizer que não é. É cativante, dá vontade de continuar lendo. Em certos momentos eu não queria, mas em certos momentos eu queria. Então assim, se é cativante, é uma história... Pô, a Bela e a Fera, né? Famoso, clássico. Então qual o problema com um Corte de Espinhos e Rosas? Pra mim é que a Sarah J. Maas escreveu isso aqui jogado. Ou ela simplesmente não revisou esse livro. Tem muita coisa que não faz sentido aqui dentro. Muitas cenas que não tem explicação do porquê elas estão acontecendo, ou por que tal personagem pensa essa coisa, ou por que essa pessoa foi pra esse lugar. Não tem esse tipo de explicação. E isso me deixa muito frustrada num livro, quando parece que o próprio autor não sabe o que tá escrevendo. E eu tenho alguns exemplos disso aqui. Por exemplo, tem uma diferença entre feéricos e grão-feéricos. Os grão-feéricos são mais poderosos e eles comandam os lugares e etc. No momento em que a Feyre viu o Tamlin pela primeira vez, ela já sabia que ele era um grão-feérico. E não faz sentido ela saber isso. Ela nunca viu um feérico na vida dela, ou um grão-feérico, uma fada qualquer. Ela nunca viu, então não tem como ela saber, porque não tá escrito na testa, eu sou um grão-feérico. É esse tipo de coisa que me irrita. Falta explicação, falta embasamento do porquê aquilo tá acontecendo. Eu vou falar isso aqui tentando não dar spoiler, mas tem uma certa pessoa que tem um anel que parece um olho nesse anel. E a Feyre, no momento em que viu esse anel, ela já sabia o que significava aquele anel só por uma história que ela ouviu, sendo que não faria sentido ela pensar a verdade sobre aquele anel. Não, outra coisa. Essa aqui eu marquei porque eu simplesmente não tava entendendo o que tava acontecendo. Final do capítulo 12 e capítulo 13. A Feyre, ela é uma pintora. E ela gosta muito de pintar, só que ela nunca tinha muito tempo pra pintar, porque ela sempre caçava. E lá na casa do Tamlin, agora ela tem todo o tempo do mundo. E ela fala que quer pintar, e ele fala, tá bom, vou arrumar pra você um lugar pra você pintar.
tinta, tela e tal. E do nada, ele chega assim pra ela, conforme pedido, o escritório. Aí no próximo capítulo, que é o 13, tá ele mostrando o escritório pra ela, falando, você precisa mais de alguma coisa? Te deixar sozinha então, porque você pediu. Aí eu li isso, aí eu voltei. Eu voltei 10 páginas pra tentar achar onde ela tinha pedido pra ir pro escritório. Ela falou que queria um lugar pra pintar, só que ele não falou nada sobre isso com ela, sabe? Ele não tinha falado, tá bom, vou arrumar o escritório pra você. Eles não fizeram esse combinado, esse pedido entre eles. Então, ele falar isso, eu fiquei extremamente confusa, porque eu falei, meu Deus, mas eles nunca falaram disso antes, por que isso tá acontecendo? A Sarah J. Maas, ela esquece a continuidade do livro dela no churrasco. Tem muita coisa assim o livro todo. E não faz sentido. Pra mim, o problema real de ACOTAR é esse. Essa falta de continuidade que a Sarah J. Maas escreveu o livro. É o que mais me irritou. É o que mais me incomodou enquanto eu lia. Eu fiquei confusa. Eu não quero ficar confusa lendo um livro. E não é nem por causa do mundo que é confuso. É por causa da escrita da autora mesmo. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Outra falha de continuidade que teve. O Tamlin falou pra Feyre que encantou a família dela pra eles acharem que a Feyre foi viver com uma tia rica que tá precisando de cuidados. E ele fala isso pra ela. Aí, em certo momento, pensa assim, por mais que Tamlin o sustentasse ou não, porque ele deu dinheiro, a família dela ficou rica de novo, porque o Tamlin deu dinheiro pra eles, por mais que Tamlin o sustentasse ou não, encantasse suas memórias ou não, eu tinha sido apagada de suas vidas, esquecida. Deixei que Tamlin me apagasse. Ele me ofereceu tintas e o espaço e o tempo para praticar. Tinha me mostrado lagos de brilho de estrelas e arco-íris de luar e peixes que caminhavam em terra. Eles salvaram a minha vida como algum tipo de cavaleiro corajoso das lendas e eu engoli tudo aquilo como vinho de feéricos. O erro de continuidade. Ela falando que foi apagada da memória dele, sendo que ela não foi. Eles sabem quem ela é, eles amam ela ainda, só acham que ela tá longe. E ela ainda ficou brava porque ele deu a tinta e o lugar pra pintar pra ela que ela pediu, mas ela tá achando que ele deu isso como uma forma de distração da família dela. Sendo que não foi isso, porque ela que pediu. E ele tá cuidando da sua família, Feyre. E depois de um tempo dessa parte do livro, que é a página 180, ela volta a falar da tia, que eles só acham que ela tá na tia. Esse livro não tem sentido nenhum, cara, nenhum. Outros problemas de ACOTAR, pra mim, é a Feyre. Cara, eu acho a Feyre insuportável. Se vou comparar com a Bryce de Cidade Tai Sangue e a Celaena de Trono de Vidro, a Feyre é extremamente inferior a elas. Primeiro que ela já se acha diferente de todos os garotos, porque ela caça, porque ela não liga pra roupa e tal, essa coisa assim. Tudo bem ela ser desse jeito, ela precisou ser assim, porque a Elaine e a Nesta são insuportáveis. Elas simplesmente não aceitam que são pobres e elas são pobres há 8 anos. É uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum elas nunca tentarem fazer nada. Não sei se isso vai ser explicado no futuro. Ficou um pouco explicadinho numa conversa que ela teve com a Nesta, mas mesmo assim, não. Voltando para a Feyre. Meu problema maior com a Feyre, eu não posso falar nem que ela é insegura ou não é certa de si, pra mim ela só é louca. Umas amigas minhas falaram que não gostaram de Príncipe Cruel porque os feéricos falavam muito mal dos humanos o tempo todo e os humanos se achavam menos por isso. Eu acho que literalmente 3 vezes os feéricos falaram mal de humanos nesse livro, mas a Feyre, ela se acha tão inferior e tão péssima por ser humana de uma forma absurda que não era pra ser assim, porque ninguém fica jogando na cara dela que ela é uma humana imunda, podre e burra. Só que é isso que ela pensa dela mesma. Por exemplo, peguei várias partes aqui pra mostrar pra vocês. Me dá raiva. O Tamlin e a Feyre estavam conversando sobre as histórias que os humanos contam sobre os feéricos e ele fala que essas histórias são ridículas, que não é a verdade que realmente é dos feéricos. E ela fala assim, ridícula, insignificante, era assim que Tamlin me via? Amada, ele tá falando das histórias, não é de você. Calma. E depois ela pensa, predador ou não, eu não precisava da sua piedade. Sendo que ele não tava sendo piedoso, sendo que ele não tava com pena dela, nem nada do tipo. Ele estava conversando com ela. A Feyre é louca. E ela não sabe ler. Ela nunca aprendeu a ler nem escrever. E ele falou pra ela... Ele queria, meu Deus, eu fico tão puta nessa cena. Ele queria ajudar ela a aprender a ler e escrever, porque ela queria escrever uma carta pra família dela. Ele queria ajudar ela a escrever, porque ela tava tentando aprender sozinha. E ela falou, não, senão você vai debochar de mim porque eu não sei ler. E ele fala assim, eu não vou debochar de você por uma falha que não é sua, sabe? Não é sua culpa. E ela pensa, falha? Era uma falha. Sendo que ele não tava sendo agressivo, ele não tava falando mal disso. Ele tava falando que não é culpa dela ela não saber ler. E ela se sentiu muito mal por isso. E tipo, óbvio que é uma falha você não saber ler, mas não é culpa sua, Feyre. Tá tudo bem. E tem uma parte, cara... Cadê? Eu até marquei.
Na página 128, pra quem quiser acompanhar, viu? Ela fala assim: como posso confiar num férico? Não sente prazer em nos matar e nos enganar? O Tamlin fala: você não é o que eu tinha em mente quando pensava em humana. Acredite em mim. E ela pensa: eu quase conseguia sentir a ferida no fundo do peito conforme ela se abria, e todas aquelas palavras terríveis e silenciosas disparavam para fora. Analfabeta, ignorante, medíocre, orgulhosa, fria, todas ditas pela boca de Nesta, todas ecoando em minha cabeça com a voz de desprezo da minha irmã. Fechei os lábios com força. Tamlin encolheu o corpo e ergueu levemente a mão, como se estivesse prestes a estendê-la a mim. Feyre, começou Tamlin, tão suavemente que eu apenas fiz que não com a cabeça e saí da sala. Ele não me impediu. Alguém, por favor, poderia me explicar o que se passa na cabeça da Feyre? O que aconteceu nessa cena? O que rolou? Os féricos não têm contato com os humanos. Então eles pensam que os humanos são de uma forma, igual os humanos pensam dos féricos. Então ele falar que você não é o que eu achava que os humanos eram, não é uma coisa ruim. E do nada, ela pensa um monte de coisa ruim que a irmã dela falou pra ela. Velho! Psicólogo urgente pra Feyre porque ela tem uma baixa autoestima. Que cacete! Para com isso, menina! O que me irrita mais na Feyre são esses rompões de raiva que ela sente o tempo todo, de se sentir mal com o que os outros falam, sendo que eles não estão falando mal dela. E não é nem gatilho para ela se sentir mal, sabe? Porque eles literalmente não estão falando nada com nada. Vamos falar do Tamlin. Antes de vocês que leram o segundo livro vierem falar alguma coisa, eu já sei o que acontece. Mas eu vou falar do Tamlin que eu li aqui. Eu gosto muito do Tamlin. Mesmo quando ele era uma fera, né, uma besta, ele era muito legal. Ele tinha os seus momentos grosseiros, mas não era nada muito absurdo, sabe? Eu nunca vi ele como uma pessoa horrível. Ele era grosseiro às vezes sim, mas nunca uma pessoa horrível. E quando ele foi se apaixonando pela Feyre, deu pra ver como ele era uma pessoa boa, como ele queria o bem dela, tal, essas coisas, sabe? Eu não tive nenhum problema com o Tamlin aqui. Inclusive ele no final, ó, tudinho pra mim. Tô nervosa pro próximo livro, admito. E os dois, o relacionamento dos dois, eu achei meio rápido. Faz todo sentido eles se apaixonarem, sabe? Pela história de vida dos dois, do passado dos dois. Eu achei que faz todo sentido o que eles encontram um no outro de parecido. Só que eu queria um pouco mais deles se apaixonando. Não achei que foi muito rápido, mas eu queria ter visto, eu queria ter sentido esse amor deles crescendo. Não só uma coisa tipo, there's something sweet and almost kind. Cara, eu acho que é basicamente isso. A parte sem spoiler. Eu tenho algumas coisas com spoiler que eu quero falar, que eu fiquei assim, o que é isso? Mas vocês que vão sair agora, eu decido aqui neste momento que eu vou dar 2 estrelas pra esse livro, porque não merece 2,5, que é metade das estrelas, mas acho que 1,5 é muito pouco, porque é uma história interessante. Mais ou menos. A primeira parte dessa história ela é um pouco lenta e arrastada. Depois, da metade pro final, ela fica melhor, igual todos os livros da Sarah J. Maas, né? O problema da Sarah J. Maas. Mas acho que 2 estrelas tá bom. Foi divertidinho ler por algumas partes, mas eu senti tanta raiva lendo esse livro que não tem como dar 2,5 como se fosse um livro mediano. Ou 1,5. 1,5, 2, tá bom, gente? Ainda não sei, não decidi, tá confuso. E se você não quiser ver spoiler, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que você achou disso aqui, dessas coisas que eu falei. E até o próximo vídeo. E você que quer ver spoiler comigo, vamos falar de umas coisas retardadas desse livro. Uma coisa que me irritou muito, que eu achei muito ruim, muito baboseira, é a explicação do porquê a Nesta não ficou não sofreu o encantamento do Tamlin. Eu nem lembro qual que é a explicação de tão ruim que eu achei. Eu sei que não fez sentido algum. A Nesta é uma personagem, ela é complicada. Ela é complicada. Eu não gosto dela, mas eu não odeio ela. No início do livro eu odiava ela porque me irritava muito o jeito que ela falava com a Feyre, sendo que a Feyre que dava tudo pra eles. Ah, enfim, esse motivo dela não ter sentido o encantamento foi tão ruim. Podia ter sido uma coisa melhor. Podia ela só ter sentido o encantamento, não fazia diferença nenhuma. Tem a cena a Feyre ter desobedecido o Tamlin e ido pra noite da fogueira, quando ele falou com todas as letras que ela não podia ir, é tão inútil pra história em si. É muito inútil. Se você pensar, é muito inútil, não acontece nada lá. A única coisa que acontece é ela ver o Rhysand pela primeira vez, só que ela nem sabe quem ele é, então não faz muita diferença. Não serviu pra nada essa fuga dela, além de uma mordida de um Tamlin bêbado de magia. Apenas isso. Não serve pra nada. E, tipo, foi uma coisa mal pesada. Tipo, você não pode ir, você não pode ir. Ela, tá bom, tá bom. Ah, eu vou. Demorou, tipo, 2 capítulos isso tudo pra nada. Eu fiquei muito puta quando a Feyre foi pro... Qual que é o nome da corte? Quando a Feyre foi pra corte noturna, ela não conseguiu explorar o lugar nem por 1 minuto antes de ser pega. Eu realmente achei que ela ia conseguir... Não precisa fazer nada, mas pelo menos
conhecer os corredores e os arredores. Mas não, ela saiu do buraco, o menino pegou ela. Cara, sobre as provas, eu gostei muito das provas. De verdade, eu fiquei muito assim, caraca, que legal, que legal. A Feyre não me irrita durante as provas porque ela tá fazendo alguma coisa, ela tá ocupada sendo maneira. Aí que a gente vê que a Feyre é legal. Só que ela só é legal nessas horas. No resto, não dá de socar a cara dela. Tem uma parte que o Rhysand lambe as lágrimas da Feyre. Eu fiquei... achei nojento. E sobre a parte que é o assédio, né? Que o Rhysand, ele pinta ela e fica esfregando ela pro Tamlin ficar irritado. Eu acho que a Feyre tinha que saber. Se a Feyre soubesse, ela ia fazer pra salvar o Tamlin, porque ela faria qualquer coisa por ele. E ela faria, sabe? Uma coisa que ela faria por ele. Ela tá fazendo várias provas mortais pra salvar ele, e isso seria o de menos. Então a Sarah J. Maas podia ter colocado a Feyre como sabendo disso tudo, pra não ser uma coisa tão desconfortável, que ela pensa depois que acabou. Ai, por que eu tô toda manchada? Ele tá fazendo isso comigo. Mas ela tá bêbada quando ele tá fazendo isso com ela, então deixa a coisa um pouco pior do que já é. E na hora do beijo, eu entendi, né? A Feyre também entendeu que ela fez isso pra manter ela viva. Eu entendi o motivo dela ter acontecido assim, só que ele tinha uns 3 segundos antes da Amaranta e do Tamlin entrarem. Então eu acho que ele podia falar rapidinho, eu vou te beijar agora pra salvar sua vida, você entendeu? E beija ela. Pelo menos pra ela saber. O negócio dela não saber é que deixa essa cena pesada, que não era pra ser. Então, assim, gente, basicamente é isso que eu achei desse livro. Vou continuar, eu tenho o segundo aqui. Não sei como vai ser essa reviravolta do segundo livro, que quem leu sabe do que eu tô falando. Tô nervosa pra isso, porque eu acho que a Sarah J. Maas vai cagar. Não vai ser de uma forma legal, não vai ser de uma forma que eu vou gostar. Cadê o porno notificado que não tem aqui? Tô esperando o segundo. E é isso, gente. É isso que eu achei de Cor de Espinhos e Rosa. Comenta aqui embaixo se você já leu o livro, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com essas opiniões que eu tive. Eu acho que eu falei, esse vídeo foi bem, tipo... Eu nem fiz roteiro, eu só vi as minhas anotações que eu fiz enquanto eu lia pra falar pra vocês, porque foi assim que eu me senti lendo, sabe? Era tipo um blá blá blá. Muito obrigada por terem assistido, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, deixe seu like, tal, compra com o meu link da Amazon, me siga nas redes sociais, e é isso, gente, um beijo e tchau!